Boa tarde, está chegando o Donos da Bola desta terça-feira. E é claro que o nosso assunto ainda é Clássico Grenal, mas também vamos projetar o futuro da dupla. Confira os destaques do programa de hoje. O Inter se recuperando após o Grenal 422 e com novidades quanto ao treinador. Enquanto a delegação colorada se prepara para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, a imprensa argentina confirma o acerto de Eduardo Coudet com o Internacional. Ele será o técnico colorado para o ano de 2020. Depois da vitória no Clássico, o Grêmio arranca pelo G4 do Brasileirão. É lógico que o nosso objetivo é o G4. A supremacia do tricolor em clássicos grenais que tem chamado muito a atenção. Esse ano, graças a Deus, a gente foi muito feliz nos clássicos, né? Começando pelo estadual, campeão em cima deles. E teve clássico Grenal também no futebol feminino. Tudo isso e muito mais aqui no Donos da Bola. E por isso eu já quero ir direto até o CT Parque Gigante, onde está lá o Tiger Junk, porque a gente já trouxe o destaque na abertura do programa. Tiger, tem novidades no Colorado? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Ótima tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, nos acompanha aqui na tela da Band. A imprensa argentina repercutindo a informação que a gente trabalha desde exatamente o dia 15 de outubro, Gabriel. No dia 15 de outubro, a direção colorada se reuniu com o representante de Eduardo Coudet lá na Argentina, acertaram um contrato para o restante de 2020. Eduardo Coudet será o técnico colorado a partir do ano que vem e agora a notícia começa a repercutir também nos jornais e na imprensa argentina. O Diário Clarín, também o Diário Olé, já manifestaram e já divulgaram que a informação de que Eduardo Coudet, inclusive, já comunicou o presidente do Racing, Gustavo Blanco, também o manager da equipe do Racing, que é o ex-atacante Diego Milito, e o atual capitão da equipe, que é o centroavante Lisandro Lopes, com passagem aqui pelo Internacional. Coudet comunicou essas pessoas de que a partir do ano que vem e virá para Porto Alegre, sairá da Argentina e será o comandante técnico do Internacional a partir do ano que vem. Enquanto isso, nesse momento o Inter se prepara para enfrentar a equipe do Ceará na próxima quinta-feira. Hoje pela manhã realizou um treinamento com os portões fechados no estádio Beira-Rio, onde Zé Ricardo acabou trabalhando a equipe que vai enfrentar o Ceará. Daqui a pouquinho o Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, vai falar aqui em entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante, comentando também o compromisso contra o Ceará na próxima quinta-feira. O Internacional tem 4 desfalques confirmados. O goleiro Marcelo Lomba, que foi expulso no Clássico Grenal, o atacante Nico Lopes, que levou o 3º cartão amarelo, também está suspenso para a próxima partida. Edenilson também levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. E tem também o desfalque confirmado do lateral Zeca, que sente dores no quadril. Paulo Guerreiro é dúvida, saiu mancando bastante no Clássico Grenal do último domingo e vai ser avaliado ainda pelo departamento médico do Internacional para saber se tem condições de jogo ou não. Daqui a pouquinho, Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, fala aqui no CT Parque Gigante e a gente acompanha a palavra dele aqui no Donos da Bola. Combinado, Gabriel? Tá combinado, então. Tiger Junk trazendo todos os destaques. Essa informação aí que vem da Argentina também sobre o Eduardo Coudet, coisa que a gente já trabalha com o Marcelo Salzano desde o dia 15 de outubro. E agora tem aquele momento que todo mundo sempre fica esperando. Eu quero saber se está todo mundo esperto. Chegou o momento da pergunta do Paulinho. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Quinta-feira tem Grêmio e CSA na Arena. Lembrando que é o primeiro jogo entre os dois clubes na Arena do Grêmio. Até hoje, 2 confrontos. Os 2 aconteceram lá em Maceió. Quero saber o seguinte, a pergunta de hoje relacionada a esse duelo do Grêmio contra o CSA. Quero saber qual foi o resultado do primeiro jogo na história entre Grêmio e CSA. Foi em agosto de 1975, lá no Rei Pelé, em Maceió. Opção A, 0-0. Opção B, 1-1. Opção C, vitória do CSA por 1-0. Ou opção D, vitória do Grêmio por 1-0. Está aqui embaixo, 992-24-1220. Você pode participar com a gente, mande seu WhatsApp, 992-24-1220. Daqui a pouco eu volto, Gabriel, com a resposta da pergunta do Paulinho. E sabe onde mais você pode participar? Da nossa enquete do programa, lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. O que o Inter deve mudar nesta reta final do Campeonato Brasileiro? A estratégia de jogo? Peças no time titular? A mentalidade ou algum outro fator? Vai lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS e participe, porque nós queremos muito a sua participação com a gente. Mande seu vídeo, a sua mensagem lá no nosso WhatsApp, 519-9224-1220.
Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS. E daqui a pouquinho, aqui no Donos da Bola, você vai conferir também como foi o dia seguinte da vitória do Grêmio no Clássico. Após os 2-0 de domingo, o time gremista teve folga na segunda-feira e voltou aos trabalhos hoje. A equipe já se prepara para encarar o CSA na quinta-feira, de novo na Arena. E aí, quem sabe, para enfim entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. E logo mais, aqui no Donos da Bola, fique ligado com a gente. E por outro lado, o Inter não tem tempo para lamentar a derrota no Clássico Grenal. Já chegou a hora de levantar a cabeça no Brasileirão. Procurar respostas para o que vem acontecendo com o Inter virou uma obrigação no Colorado. Justificar a postura do time no último clássico tem sido complicado. Até mesmo aquele que muito fez na temporada cometeu erros graves que lhe faz sentir vergonha. Saiu do meu controle, eu levantei as pernas mais do que o normal. Eu admito que fui com uma força desproporcional, eu admito que o lance realmente é para cartão vermelho, é passivo de cartão vermelho. Não acho que eu tenho razão nenhuma. Mais do que encontrar respostas, o Inter precisa de uma solução. O tempo está passando, o final do Campeonato Brasileiro chegando e a possibilidade de não classificar para uma Libertadores acaba assustando todos no Beira-Rio. Nossa torcida entenda que eu acho que acima de tudo isso está o objetivo que a gente pode conquistar no final dessas 8 rodadas que faltam. Que é tentar buscar uma vaga para a Libertadores e aí sim, dentro de uma competição tão especial que o Inter tem toda a condição de estar lá no ano que vem. O problema é que reerguer não será tarefa fácil. A onda de atuações ruins gera desconfiança entre os torcedores. E o temor no momento é perder aquilo que já foi considerado como certo: a classificação para a Libertadores da América. O Inter está unido e focado em chegar no Libertadores. Isso daqui dentro do clube, o clube tem comando, o clube tem liderança, a gente não vai deixar a peteca cair. Que não se construa aqui o que nós realmente não vamos deixar, que é por conta justamente dessa derrota no Clássico, o empate com o Atlético Paranaense, e fazer com que seja abalada tudo que a gente fez até agora, tudo que se construiu até agora. Falta um mês para terminar o campeonato e nós vamos seguir da mesma forma, acreditando nesse mesmo grupo de atletas. Juntar os cacos, erguer a cabeça, voltar a vencer. Atitudes que podem parecer simples, mas que para o Internacional são os verdadeiros desafios nesta altura da temporada. E o goleiro do Inter, Marcelo Lomba, que foi expulso no Clássico Grenal 422, falou sobre esses problemas que vem enfrentando o Internacional e o que precisa mudar no Colorado. A gente está tentando acertar esse melhor Inter para essa reta final. A gente só tem um objetivo, a gente não pode pensar em 2020 e nem ficar olhando para ontem. A gente tem agora 8 jogos e a gente precisa ajustar, retomar um pouco a confiança, conseguir, quando tiver com a bola, produzir melhor, evitar de tomar gols para esses 8 jogos, sabe? E aí a gente tem que atacar em todas as áreas, física, técnica, psicológica, confiança, enfim. E o executivo de futebol, Rodrigo Caetano, também ressaltou que o momento é de se reerguer no campeonato. O trabalho ele vem sendo bem feito. O nosso desafio é justamente esse. É dentro da maior brevidade possível, cara, estancar esse tipo de ferida, né, que ficou pela perda da Copa do Brasil. A gente remete todo dia a isso. E isso eu acredito que tenha nos trazido alguns danos, tá? Porque o nosso grupo é esse. Nós, até o final do ano, são eles que têm a capacidade ou a possibilidade de nos levarem a essa vaga na Libertadores do ano que vem. E não estou aqui desmerecendo, pelo contrário, eu venho aqui exaltá-los, porque foram com eles que nós atingimos os melhores números. Foram 5 clássicos no ano, 2 vitórias do Grêmio e 3 empates. Um título gremista em cima do rival. Não faltam motivos para o torcedor gremista sorrir quando o assunto é clássico nesta temporada.
Supremacia. No dicionário tá lá. Total e incontestável superioridade. Foi o que o Grêmio teve neste ano em clássicos grenais. Eu acho que a nossa supremacia é há 3 anos. Nesse ano foi mais uma vez comprovada. 5 grenais, o Grêmio não perdeu nenhum grenal. Esse ano, graças a Deus, a gente foi muito feliz nos clássicos, né? Começando pelo estadual, o campeão em cima deles. A felicidade muito grande. E agora terminando o ano com essa vitória de 2-0 também. É um gostinho especial, porque se trata de clássico e para a cidade e para nós mesmos aqui também dentro do grupo, nos dá muita confiança. Exatamente. Em 5 clássicos, nenhuma derrota. Só um gol sofrido por um jogador do Grêmio. Paulo Miranda contra, tirou totalmente o goleiro Júlio César do lance. E com a vitória de domingo, são 11 clássicos sem que o Grêmio saiba o que é perder em sua casa. É a maior sequência da história tricolor. Pra gente achar derrota gremista em casa no Grenal, só indo até 2014. Primeiro jogo da final do Gauchão, 2-1. De lá pra cá, são 5 vitórias gremistas e 6 empates. Algumas vitórias marcantes, tipo 4-1 em 2014 ainda, ou aquele 5-0 de 2015, o Grenal do Hever Contra, que o torcedor gremista guarda na memória. Quer mais motivo para o torcedor azul, preto e branco sorrir? Lá vai. O último Grenal com derrota do Grêmio em seus domínios pelo Brasileirão foi lá em 2006. 1-0 no Olímpico para o Inter. E a dupla de zaga favorita dos gremistas hoje, Jeromel e Kahneman, nunca perdeu um Grenal quando atuou junta. Depois de tudo isso, confiança não falta, né? A minha confiança sempre teve. Quando eu banco as coisas, eu banco pensando no meu grupo. Eu sei do que esse grupo pode fazer dentro do campo. E nós vamos direto até o CT Parque Gigante, onde zagueiro do Internacional, Rodrigo Moledo, está falando no momento. Como obrigação pelos dirigentes? Cara, são coisas que acontecem. A gente está querendo melhorar, está querendo acertar, temos que voltar a vencer. Então, discussões acontecem, normal, faz parte também, só fica no campo ou fica no treinamento. Temos que pensar agora em voltar a vencer e conquistar nossos pontos também fora de casa, porque a gente tem nosso objetivo final. Moledo, alguns de nós da imprensa, os torcedores estão falando que está faltando entrega do time do Internacional. O caso do Rafael Sop sair mais cedo, o Nico Lopes querer daqui a pouco a suspensão. Como é que o grupo reage a isso mesmo? Tá faltando entrega? O que tu pode falar para os torcedores que não tá faltando entrega? Não, com certeza não. A gente está trabalhando, a gente está focado, a gente está tentando buscar resultado. Os últimos 3 jogos a gente conseguiu uma vitória, um empate. Infelizmente, o último jogo não conseguimos jogar. E, cara, empenho não falta, entrega não falta. A gente sabe que precisamos melhorar, sabe que precisamos do resultado. Então, vamos continuar seguindo em frente agora, pensar no próximo jogo. Pois é, Moledo, se não falta empenho, não falta garra, o que está faltando para o Inter voltar a vencer? Venceu um jogo contra o Bahia e depois contra o Atlético ele teve chance de vencer o jogo, tivemos bastante oportunidade. Contra o Grêmio a gente não jogou bem. Então, cara, vamos trabalhar, conversar, acertar os detalhes para a gente voltar a vencer. Houve cobrança no vestiário, cobrança até mesmo interna de vocês jogadores depois do Grenal, e de que maneira foi a conversa depois daquele clássico para exatamente encontrar onde errou e até poder consertar isso no futuro? Cara, cobrança sempre tem, cara. A gente tem que, quando não está vindo resultado, a gente tem que cobrar, tem que ver o que pode melhorar, treinar mais. Então, isso é normal no futebol. Ô Moledo, a perda do título da Copa do Brasil ainda deixa vocês abalados? Os jogadores ainda estão abalados com a perda do título? Ou isso seria uma justificativa para os resultados negativos recentes? Isso aí já passou a Copa do Brasil, cara. Não adianta a gente ficar lamentando. Tem que olhar para frente agora e nos próximos jogos. Desempenho ofensivo do Rodrigo Moledo falando com o Tiger Jan, com os colegas de imprensa lá na sala de coletiva. E do outro lado, o tricolor voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira, lá no CT Luiz Carvalho. E quem acompanhou tudo de pertinho foi o Marcelo Salzano. E ele nos traz agora os destaques por lá. Tudo bem, Salzano? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. E após a vitória no Grenal 422, domingo na Arena,
o Grêmio se reapresentou nesta manhã aqui no CT Luiz Carvalho. O foco agora é o jogo contra o CSA, quinta-feira, 9 horas da noite, na Arena. Técnico Renato Portaluppi deve escalar o que tem de melhor. Nesta manhã, aqui no CT gremista, Jeromel não apareceu no gramado, ficou na academia realizando trabalhos regenerativos. Kahneman e Alisson apenas realizaram corridas. Os três não devem ser preocupação para o jogo da quinta-feira. Sendo assim, provável time: Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. No meio de campo, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano e Everton. Na frente, o centroavante Diego Tardelli. Nosso destaque, Gabriel, aqui no Donos da Bola, é o volante Maicon. Projeta este duelo de quinta-feira. A gente sabe que ainda tem jogos difíceis aí pela frente, mas dentro de casa a gente vai enfrentar um adversário que para muitos está lá na zona do rebaixamento, mas vem fazendo grandes jogos. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, mas a gente tem que impor o nosso ritmo, fazer um grande jogo, como a gente fez no domingo, para que a gente possa conseguir mais 3 pontos e assim tentar passar o São Paulo ali que está em quarto. Está aí a palavra do volante Maicon. O Grêmio terá mais uma atividade nesta quarta-feira e na quinta-feira o duelo diante dos alagoanos, tricolor que busca terminar este campeonato brasileiro no G4. Estas as informações do Grêmio, aqui direto do CT Luiz Carvalho. Grande abraço, Gabriel. Outro Marcelo Salzano. E o adversário direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2020, o São Paulo, enfrenta o Fluminense neste meio de semana. Na última rodada, o tricolor paulista venceu a Chapecoense pelo placar de 3-0 na Arena Condá. E agora, nesta preparação, pode contar com o retorno de Pablo. O jogador participou de jogo-treino no CT da Barra Funda. Para enfrentar o Fluminense, Fernando Diniz não contará com Igor Gomes, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Daniel Alves, apesar de sair com dores no quadril, não é dúvida. São Paulo e Fluminense jogam quinta-feira, 7h30 da noite, no estádio Morumbi. E agora uma notícia que é bastante chata. Pelo menos 120 cadeiras da Arena do Grêmio foram quebradas no setor visitante no último clássico. Os torcedores colorados arremessaram cadeiras para o setor dos adversários, logo abaixo. A contabilidade de cadeiras quebradas ainda não foi concluída. 2.000 torcedores colorados acompanharam o clássico no setor dos visitantes. A tendência é que o Grêmio, ao concluir as contas, entre em contato com o Inter para que haja o pagamento do conserto do que foi danificado. E a vitória no Clássico 422 colocou o Grêmio de vez na vaga e numa luta pela vaga direta na Libertadores da América de 2020. Estou garantindo para você, G4, G6, mas o Grêmio vai estar na Libertadores. As 3 vitórias seguidas após a eliminação na Libertadores reafirmam a confiança de Renato na presença do Grêmio na competição em 2020. E para fugir de uma pré-temporada antecipada, o tricolor busca estar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e classificar de maneira direta para a fase de grupos da Libertadores. Quando eu banco as coisas, eu banco pensando no meu grupo. Eu sei do que esse grupo pode fazer dentro do campo. Eu sei que nós somos muito mal diante do Flamengo, mas o que eu falei, a gente deu a resposta muito rápida. Quando eu falei que o Grêmio ia disputar a Libertadores, eu falei o G6, o G4. É lógico que o nosso objetivo é o G4. Os 3 pontos nos deixaram muito satisfeitos por nos firmar ali bem perto do G4, que é o nosso primeiro objetivo. A 2 pontos do São Paulo, a briga parece estar dividida entre os tricolores, gaúcho e paulista. Abaixo dos dois, o Inter tem 4 pontos a menos e o Corinthians está a 5 pontos de distância. Não, o Internacional pode chegar, o Corinthians pode chegar, o São Paulo que está grudado na gente, o próprio Santos que está ali, mas a gente tem condições de alcançar. E ainda aquilo que eu falei, tem a chance do Flamengo de repente ganhar a Libertadores, que vai abrir mais uma vaga. Mas independente dos adversários, são fortíssimos, é o que eu falo, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu não cito o Atlético Paranaense, por exemplo, porque o Atlético Paranaense já está classificado, então ele vai abrir essa vaga.
Mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, mas todos os jogos são difíceis para eles e para eles, para a gente e para eles também. Neste final de semana, Grêmio e São Paulo enfrentam times que lutam para fugir do rebaixamento. Na Arena, o time de Renato receberá o CSA de Argel Fux. Já no Morumbi, duelo contra o Fluminense. Mas se engana quem espera confrontos tranquilos. Não tem jogo fácil, seja na parte de cima da tabela, na parte de baixo. Eu sempre falo para o meu grupo, o segundo turno do Campeonato Brasileiro ele é sempre muito mais difícil que o primeiro. Por quê? Porque só tem o segundo turno. Você vai encontrar as equipes que brigam pelo título, equipes que brigam pela Libertadores, que brigam, de uma certa forma, pela Sul-Americana, e equipes que brigam para não caírem. Então, não tem jogo fácil. Então, na parte de cima da tabela é difícil, na parte de baixo da tabela também é difícil. O Grêmio é degrau a degrau. E no pensamento de jogo a jogo, a sequência das próximas partidas do Grêmio tem, além do CSA, a Chapecoense fora de casa e um reencontro com o Flamengo na Arena. Nada que abale a confiança de Renato para disputar a Libertadores da América em 2020. E agora, Matheus Schenck tem um recado muito importante para você. Isso aí, Gabriel. Vamos falar sobre sexo? Isso mesmo, porque sexo é vida. Por isso, é importante para o homem tratar da sua saúde sexual. Disfunções sexuais tiram o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento médico avançado. E o melhor, é aqui em Porto Alegre. O Boston é a maior rede internacional de clínicas voltada para o cuidado com a saúde sexual masculina. E mais de 1 milhão de homens já foram atendidos em todo o mundo. Os tratamentos são personalizados, de acordo com a sua necessidade e sem intervenções cirúrgicas. Os médicos atendem com discrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. E não se preocupe, as informações do paciente são totalmente sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais, meu amigo. Tome iniciativa. Ligue 0800 729 1111. Afinal, sexo é vida, Gabriel. E o final de semana foi de Grenal para as gurias também. No Campeonato Gaúcho Feminino, porém, nada de gols. Grêmio e Inter empataram em 0-0, jogando em Gravataí pela 8ª rodada do Campeonato Estadual. E olha que esse foi o primeiro jogo das gurias coloradas sem vitória no campeonato. O Inter lidera com 22 pontos e o Grêmio é segundo com 13 pontos na tabela. E o Brasil encerrou os preparativos para o duelo das 8ª de final do Mundial Sub-17 contra o Chile. A seleção brasileira encerrou a primeira fase invicta com 9 pontos e apenas 1 gol sofrido. A expectativa é que, mais uma vez, João Peglow, atacante do Inter, e Pedro Lucas, volante do Grêmio, sejam titulares na partida de amanhã contra os chilenos em Gama, no Distrito Federal. Peglow tem 2 gols neste Mundial e Pedro 1. E ele começou o torneio no banco, mas ganhou a posição no time com as boas entradas na equipe. E para o Gabriel Veron, meu xará, atacante tratado como joia palmeirense, o confronto promete, mas ele garante que o bom trabalho feito até agora na competição pela equipe será visto diante dos chilenos. Eu acho que se jogar de qualquer lado, a gente trabalha nos dois lados, a gente vai tentar roubar a bola onde ela estiver e eu acho que não influencia em nada não. Temos bons jogadores nos dois lados, pelo meio, em todos os lugares do campo. O Gui está fazendo um bom trabalho com isso, pressão alta, e a gente vai tentar fazer isso todos os jogos. Não é só pelo nome, viu? Gabriel Veron é bom jogador. E o Brasil de Pelotas entra em campo hoje, às 8h30 da noite, contra o Vitória lá no estádio Barradão. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas é o 11º colocado na tabela com 42 pontos e está invicto a 3 partidas. O time comandado pelo técnico Bolívar está a 3 pontos de escapar do rebaixamento. Caso vença em Salvador, o Chavante se livra de todas as ameaças e complica ainda mais a vida dos baianos, que briga para não ser rebaixado. E a Conmebol, ela admitiu agora que pode adiar a final da Libertadores ou até trocá-la de sede. Já é novembro, mas o local e até a data da final da Libertadores ainda vivem cenário de incerteza.
Os protestos que acontecem em Santiago há 20 dias e toda a instabilidade por lá assustam cada vez mais a Conmebol. Por isso, como a própria entidade divulgou nas redes sociais, uma reunião hoje à tarde com a participação da CBF, da AFA e do próprio Chile pode alterar os rumos da decisão. Há boas chances da partida, inicialmente marcada para o próximo dia 23 na capital chilena, mudar de país e talvez também de data. O plano B é a cidade de Assunção, no Paraguai, onde rola neste fim de semana a final da Copa Sul-Americana entre Colón e Del Valle. A alternativa para talvez manter a finalíssima no Chile é adiar a partida em uma semana para o dia 30. É aguardar para ver. E o pessoal foi participando aí com a gente nessa reta final do primeiro bloco, porque depois o pessoal do Toque de Bola vai estar aqui com a gente para debater, mandando o seu recado para a gente. Por exemplo, mandem um abraço para o Bagé. O Bagé já está chegando, viu? Aqui o Carlos Richard Leal. Também aqui, ó. Renatão, se o segundo turno é mais difícil, como você está falando, deveria entrar no primeiro turno sem poupar tanto cara. Ano que vem, vê se aprende. Também aqui, ó, um abraço para o JB Gomes de Araújo, o Nelson Silva e o Aurélio Moraes fala que o Inter tem medo de craque. Sub-17 tem jogadores que são titulares absolutos. Sarrafiore tem que jogar. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com o pessoal do Toque de Bola. Não sai daí. Com o Donos da Bola e o Toque de Bola, o pessoal tá querendo emagrecer já, né? Todo mundo fitness, né? Verão, né? Verão tá chegando, todo mundo querendo chegar em forma. A gente tava falando da necessidade do profissionalismo. Tudo bem, César? Bagé, Paulinho, Tranquilo. Boaz, Paulete. E o pessoal tá entrando em forma pro Aqui verão. tem César. 3 em forma e... Obrigado, Paulete. Não precisava me elogiar ao vivo. 3 que estão precisando... Não precisava me elogiar ao vivo assim, viu? O debate, Gabriel, que nós estávamos travando na rádio e a gente começa com essa ideia aqui, da necessidade hoje e das reformulações que o futebol traz. E das necessidades que os grandes jogadores de alto rendimento, atletas de alto rendimento, que são jogadores de futebol, têm em entender que um jogo de futebol não termina quando o juiz apita. Que, por exemplo, quando acabou o jogo, tu tem que fazer a recuperação adequada para que na quarta-feira tu esteja inteiro. O Flamengo está nos dando um banho e uma aula disso. E a gente sempre acha e acaba parando no que? Na TV, no gol que ele faz bonito, ou no passe que ele deu. A qualidade é fundamental? Só que tu ter uma estrutura que te permita que o teu jogador consiga correr 90 minutos domingo e 90 minutos quarta, é o que ele está nos ensinando. Mas tu não abre mão da qualidade. Não. Entendeu? A tecnologia é importante, mas não abre mão da qualidade. Porque senão tu tiver... vai pegar o Wellington Silva, o Parede, o Nico Lopes, o André e vai transformar em bons jogadores. Não vai. Não, em bons eles vão não. correr mais, eles vão respirar melhor e eles vão continuar ruins. Mas o que me chamou a atenção, até você falou disso, César, foi depois do jogo contra o Flamengo e Corinthians. Depois, assim, ó, questão de segundos. Terminou o jogo, Mari, Felipe Luiz e Rafinha, todos tiraram a chuteira. Geralmente o jogador sai com a chuteira ali caminhando e foi direto o médico com eles. Eles tiraram a chuteira no gramado, acabou o jogo, foi o médico já com eles conversar. Que bom o teu relato, porque é exatamente sobre isso que nós estávamos falando. O que acontece aqui? Nós vivemos ainda a cultura, e errada a cultura. Por que não melhoraram o Pará? Não, Bagé, o Pará, a questão não é... Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou totalmente favorável à ciência. Só não dá para separar uma coisa da outra. O que melhorou o Flamengo não foi só a estrutura de departamento médico e ciência, também foi. Teve um técnico que pensou diferente do outro. O Abel perdeu um jogo para o Internacional, o técnico do Flamengo, e ficou 10 minutos elogiando a beleza do Beira-Rio. 10 minutos ele elogiou a beleza do Beira-Rio. O Jorge Jesus, quando terminou o jogo, ele fala do futebol. Então tem esse pensamento, só que ele também tem qualidade. Porque esse destaque todas as laterais do Flamengo, com o Pará, a gente não falava. A gente passa a falar com o Rafinha, porque também tem qualidade diferente. A qualidade do futebol ela é importantíssima. Eu não tenho dúvida. O que eu quero dizer, até dentro dessa tua linha, é o seguinte... Prepara o André e o Gabigol na mesma câmera e vê o que dá. Se o André e o Gabigol têm diferenças técnicas, eu respeito e sei das diferenças. Só que se o Gabigol jogasse no Grêmio, ele não jogaria quarta e domingo. É isso que eu quero dizer. E quando tu tem a qualidade do Gabigol... Mas por tecnologia ou por insistência do Renato? Eu acho que pelos dois. Bom, mas, então. inicialmente, por tecnologia. Talvez, César, não jogasse quarta e domingo, mas jogaria bem sempre.
Quando estivesse em campo, jogaria bem. Pela qualidade. Nós não podemos colocar, mas para Paulinho, mim, o fundamental do futebol, que acima de qualquer coisa, que é a técnica, o resto é periferia. Mas não seria melhor jogar bem quarta e domingo? Mas, Paulinho... Para jogar futebol tem que ter qualidade. Paulinho, começa pela qualidade, depois vem o resto. Paulinho, nós não podemos achar que a condição, que a câmara, não sei o quê, e o negócio, Paulinho, o banho de massagem, o médico, qual é a não, diferença? tem que estar depois do Mas futebol, qual é a qualidade. Gabigol jogaria bem quarta e domingo, ou só nos domingos, ou só nas quartas, não importa. Tu acha o Gabigol bom jogador? Excelente jogador. Tu acha que ele é a diferença? Ele é a diferença. Então, se tu tem estrutura... Mas não acho que o André é a diferença. Mas, Paulinho, com ou sem qualidade, com ou sem câmara, com ou sem médico... Eu vou enlouquecer contigo hoje, Paulinho. Não, se tu acha que ele é a diferença... Pode enlouquecer. Se tu acha que ele é a diferença, tá? Mas não é porque tem tudo aparato. Se ele jogasse no Grêmio e no Internacional, ele não jogaria quarta e domingo. Se ele é a diferença, ele joga quarta e domingo lá. Mas quando Por jogasse, que o Flamengo... ele jogaria bem. Não, mas não interessa quando, Paulinho. Não. Interessa quantas vezes joga. É que pra mim interessa como joga. Porque se eu tenho como que tirar... Joga, como se joga. eu tenho Qualidade, que tirar... qualidade. Paulinho, isso é o mais se importante eu do tenho futebol. que tirar qualidade. do jogo o Gabigol, eu tô perdendo o quê? Qualidade. Por que eu tô tirando ele do jogo? Porque eu não tô dando estrutura para ele. Mas, Cidade, é que isso pode... A partir de agora, ela pode se tornar importante para balizar que outros clubes, o Grêmio, agora a gente tem a informação que alguns dirigentes do Grêmio foram até o Flamengo para ver como é que estava acontecendo realmente todo esse processo da implementação desse novo departamento médico e também desse cuidado tecnológico. Tem todo um investimento. Eu acredito que a partir de agora os clubes possam se atentar para essa outra parte. O professor Tanuri lá, que cuida do departamento médico, Márcio Tanuri. Ele não vem do futebol, ele é um cara que preparou inclusive, profissionais campeões do UFC. Então é interessante pensar dessa maneira oxigenada. Ele é médico do UFC no Brasil. Ou seja, ele é um cara que está preparado até com outro tipo de impacto, com outro tipo de preparação. Mas é o que mais me importa nessa... Mas a qualidade não adianta. Eu acho muito interessante esse debate que está tendo aqui, mas o que mais me importa e que eu espero que o Internacional faça para o ano que vem é que ele aprenda a lição que o português está dando. Aprenda a lição que o São Paulo está dando também. Ou seja, jogador de futebol tem que jogar. Veterano tem que ficar fora. E ruim? Ele não aguenta mais. E ruim não é nem para chegar. Vamos fazer um crivo. Então, o César tem razão, o Paulinho tem razão. Eu não estou aqui mediando absolutamente nada. Não adianta tu pegar o ruim e botar ele numa criocâmara, numa crio, não sei das quantas aí, que ele não vai jogar bola. E não adianta tu fazer o inverso também. Então, tu tens que ter o aprendizado. Mas é que nós estamos falando de uma questão cultural. Eu quero que o Internacional aprenda esse ensinamento que o português está dando e que o São Paulo estão dando. E que use isso para fazer o time ser melhor do que é. Mas é que a questão, Gabriel, a questão cultural... Olha só, Paulinho, vamos pegar exemplo de Grêmio Internacional. Nós temos 2 jogadores aqui que o Grêmio renovou o contrato, que o Inter renovou o contrato, que quando eles renovaram o contrato, eles já disseram, não é para jogar todos os jogos. Que é o D'Alessandro e o Léo Moura. Porque já tem idade, que não tem mais... Esse é o nome que tu quiser dar. Eles são bons? São. Mas eles só vão poder jogar alguns jogos. O português está nos ensinando exatamente o contrário disso. Ele está dizendo o seguinte, eu quero um jogador que possa atuar quarta e domingo e eu vou dar estrutura para que eles possam atuar quarta e domingo. É isso que o Flamengo ganha, porque o Flamengo não está 20 pontos na nossa frente. Sim, mas é que esse comparativo, só detalhando o comparativo, o Flamengo não tem nenhum jogador com a idade do D'Alessandro. Esse comparativo para o Flamengo tem não vai. o Diego, né? Não, tem a idade do D'Alessandro. Não, mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que é válido. Ele só não pode ser um balizador. Eu tenho uma outra questão sobre isso, César. O português, ele bota sempre os mesmos a jogar porque ele tem um sistema de preparação e recuperação diferenciada ou porque ele não tem reposição à altura? Porque os caras podem jogar. Não, mas se ele tivesse uma reposição à altura do Felipe, uma reposição à altura do Everton Ribeiro, à altura do Gerson, ele faria esse desgaste todo, ele correria esse risco todo? Eu acho até que ele não tem como ter um time à altura, nenhum time no mundo tem 2 times iguais. O que eu quero dizer é o seguinte, a intensidade... O Palmeiras, por exemplo, montou a estrutura contratando 40 jogadores. Os jogadores mais economizados do Grêmio foram o Maicon e o Léo Moura, que são 2 jogadores que têm idade superior aos jogadores do Flamengo. É que tem um pouco de cada nisso aí. O Flamengo não economiza, o Flamengo tem uma faixa etária dos titulares que é menor
se nós compararmos a Inter e Grêmio, e foi uma opção do Jorge Jesus. Quando ele chega e toma pancada na Copa do Brasil e perde o primeiro jogo para o Emelec, ele coloca no planejamento dele, pô, peraí, eu vou focar aqui no Campeonato Brasileiro e aí pelo menos vai valer aquela minha tese, pelo menos por esse meu argumento. O Campeonato Brasileiro é muito fraco. Então, com o time que eu tenho, o Flamengo, se eu focar aqui no Brasileiro, ele abriu a gordura que abriu e aí ele consegue repetir. Sabe quando é que eu vou tirar essa prova? No Campeonato Carioca. Eu quero ver se ele vai querer também jogar com 40 graus de calor lá contra o Madureira, contra o Olaria. Não sei, talvez ali ele vai dar uma descansada. Agora, talvez jogue com um time sub-20. Ele puxou a corda quando podia puxar. Só que tem jogadores fundamentais ainda na nossa dupla Grenal. Quantos anos tem o Guerreiro? Não tem jogador do Flamengo cuidado do Guerreiro. Quantos jogos tem o D'Alessandro? Então esse cara que tem que segurar. O Sobis está fazendo turismo importante. Tardelli, agora, falando em planejamento, Paulete citou esse planejamento, e aí vem a informação junto com a na Argentina, informação que o Salzano já traz bastante tempo, o Eduardo Chacho Cudê já vai informar a Lisandro Lopes, ao Gustavo Blanco, que é o presidente do Racing, o Lisandro Lopes, que é o capitão do Racing, e o Diego Milito, que é o manager, né? Ali, um dos dirigentes, que vai deixar o clube já agora para assumir o Internacional. Só que não sei se vai vir para o Inter já agora, no final do ano. Ele vem em dezembro. Vem em dezembro mesmo, mas talvez assim ele consiga fazer um planejamento já, que o Paulete falou, de fazer um crivo, talvez esse seja o momento, ele não vai ter que pensar mais no Racing. Isso é um motivo de preocupação, porque eu gostaria de saber quem é que dará o relatório do desempenho dos atletas desse ano, não o desempenho do ponto de vista fisiológico, o ponto de vista do desempenho dentro de campo. Porque se for essa mesma diretoria que está aí contratando esses jogadores, eu vou ficar com muito medo. Mas agora até... Mas por que quem avalia o Eu vi também a notícia... Eu quero, sabe o quê? Que eles paguem uma consultoria pro Daí, pro Colbachini, os caras... Agora... Não, mas o Colbachini vai estar, o Colbachini é auxiliar. Essa diretoria do Internacional que está aí, ela está fazendo o que ela pode, está fazendo mal, mas fazendo o que pode. Eles não vão aplicar no Internacional 2020 alguns jogadores que estão aí, Natanael, por exemplo, eles não vão aplicar o Natanael. Natanael tem 3 anos de contrato, né? Não, mas agradece ele. O Natanael tem 3 anos. Bota ele no Londrina. 3. Sim, não, podia perder ele para outro clube. Quem é que indicou o Natanael? Aí eu já não sei. Não, mas essa é a pergunta que tem que fazer. Quem é que indicou o Natanael? Não interessa quem indicou. Jorge Jesus. É mais só saber quem contratou. Quem indicou não interessa, o cara indica. Ninguém é obrigado a contratar. A indicação é o que mais tem, na verdade. Quem é que pagou 3,5 milhões por metade do passe do Parede? Agora, nisso também tem uma parte da informação que é que o auxiliar, e é uma brincadeira que a gente faz, o auxiliar já está procurando moradia aqui em Porto Alegre, é quase aquela da mulher do Nilmar, estava procurando, estava se matriculado e tudo mais na universidade, mas ele também já está aqui para ficar, provavelmente ele pode ser o cara para avaliar o time. Ele deveria já dirigir o time. Pode auxiliar. Dirigir o time. É claro. O auxiliar. Claro. E o pessoal pode participar do nosso debate aqui no 99201-0949, que é o nosso WhatsApp, 99201-0949. A gente também vai responder a nossa enquete do programa, o que o Inter precisa mudar, né, nesse momento, se é a parte jogadores, é tática, é anímica, é outra parte, eu não sei vocês, talvez, o Lomba falou sobre isso ontem, né, pediu desculpas do lance, tudo mais. O Grêmio não precisa mudar nada. Foi um grande lance. E até a gente pode ver na enquete aqui o que foi o resultado do torcedor, que participou lá no @donosdabola_RS, o que escolheu, o que o Inter precisa mudar nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O que o Inter deve mudar, a gente vai ver o resultado já, estratégia de jogo, peças do time titular, mentalidade ou outro fator. 57% dizem que é a mentalidade, 23% dizem peças do time titular, 11% estratégia de jogo e 9% outro fator. Surpreendeu, Paulete? Concordo. Eu acho a mentalidade... Tem que mudar o comando. A mentalidade para mim é igual ao conceito. Então, tá nos outros % ali. Desculpa, eu interrompi você. O comando? Não, é que o comando, acho que o comando está acima. O comando está acima. Porque por mais que mude mentalidade, vai passar para o comando, não, concordo. Porque tu pega lá o caso do Sobis que sai para tomar banho enquanto ele está no intervalo. Imagina, tu tá aqui, aí daqui a pouco eu não estou participando muito mais do debate. Eu pego e saio, vou lá almoçar. Depois tu volta. Aí volto. Sabe, não tem comando de ninguém. Aí o outro menino lá, o uruguaio menos sanguíneo da história do futebol no Uruguai, que é o Nico Lopes. Aí, o que ele faz? Ele pede para não jogar contra o Atlético Paranaense. Aí, não, agora é que tu vai jogar. Aí coloca no segundo tempo, ele chutou uma bola de pantufa, lembra lá, sem vontade nenhuma, agora está explicado. No Grenal, não contente, ele vai lá, força um terceiro cartão amarelo para não viajar para Fortaleza.
A gente vai entrar É de novo, talvez, Paulete, se eu sou dirigente mental. do Nico Lopes e eu descubro isso aí de ele ter... não vou viajar. Não, tu vai para Fortaleza, só que tu vai fazer uma baldeação na China. Tu vai ficar umas 40 horas dentro de um avião. Poderia ir de ônibus. Depois eu vou contar para vocês a história de um jogador que a gente engessou. Mas, Gabriel, diga, Paulete. Antes que tu venha, antes que tu chame eu concordo com o Bagé, a mentalidade, o conceito que eu me referi como correto, na minha opinião, engloba isso aí. Engloba toda essa circunstância que está em torno do vestiário do Internacional. Não, a direção do Internacional parece marido casado, não manda em casa. Quem manda são os outros. Abraço pro Bruce, o Bruce lá do grupo do Cartola, Bruce da Willis. WA, ele tá lembrando importante, o que disse aqui na Rádio Bandeirantes o médico do Flamengo. Ele poupa mais nos treinos para ter um rendimento maior nos jogos. Que também é o inverso do que se faz aqui no Brasil. E o poupar dele, ele fala que é os caras suspensos, o cara lesionado, diz que isso aí pra ele que é o poupar jogador, que o Jorge Jesus fala. Bagé... Leva esse equipamento todo do Flamengo lá pro Guarani de Bagé para saber se vai Rui, dar nós resultado. vamos falar o seguinte, beleza, vamos comprar o equipamento do Flamengo, tudo mais. Só que vamos comprar bons jogadores, senão não vai adiantar. Claro, não vai adiantar nada. Contratar. Bagé, já tá com a bola na mão, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, você estará na marca do pênalti. Bora lá. Rumo ao 1000 gols, né? Rumo aos 1000 gols, ô Bagé. Na verdade já passou, me perdi um pouco na conta. Não foi de um dia pro outro que o Bagé passou. Nós temos que acabar com essa lenda. A gente vai para o intervalo e volta já. Os donos da bola. Oferecimento Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. De segunda a sexta, aqui no Band Cidade, você acompanha as principais notícias do nosso estado. Previsão do tempo, trânsito, cultura, agronegócio, serviço e muito mais. É às 6:50 da noite. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntários da Pátria 352. Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. Só falta você aproveitar os 50 anos da Ortobon. São 50 anos fabricando os melhores colchões, proporcionando a você design, conforto e um sono tranquilo. Mas preste atenção, para comprar o seu Ortobon tem que ser na loja do Bourbon Country, segundo piso, ou no Cassol Centerlar, Zona Norte, Avenida Sertório, 8000. Aquele futebol uma vez por semana com os amigos é sagrado, não é? Mas, se a sua diversão acabar com dor, a Clínica de Traumatologia Santo Antônio está aqui para te ajudar com pronto atendimento de urgência. São 50 anos atendendo milhares de famílias com profissionais especializados, consultas particulares e convênios. Já pode marcar o próximo futebol. Quem tem um plano vida GBUX protege o futuro e ainda aproveita o presente com muitas vantagens. Na rede de convênios GBUX, você e toda a sua família tem descontos especiais. Não importa a idade, todo mundo sai ganhando. Acesse gbux.com.br, saiba mais sobre as empresas conveniadas e aproveite, porque com o GBUX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. De volta aqui com o Donos da Bola e Toque de Bola, porque Bagé, você agora está na marca do pênalti. Pergunta do nosso querido Antônio Braga de Teutônia. Bagé, Eduardo Cudê vai dar jeito no Inter para 2020? Vai, Eduardo Cudê é um técnico que pensa diferente, que gosta de jogar com a linha um pouco mais para frente, diferente da postura adotada pelo Internacional nos últimos anos. Agora tem um detalhe, né? Que fique bem claro, pode ter certeza que ele vai contratar. Ele vai trazer argentino do Racing, ele vai buscar daqui a pouco jogador da base, porque ele fez esse trabalho de reconstrução no próprio Racing, pegando jogadores importantes, trazendo outros tantos
e valorizando o jogador da base. Ele lançou, por exemplo, o Lautaro Martins. Hoje está o Zarate, o Matias Zarate, que é da seleção também argentina. Antes da gente seguir esse debate, Paulete, eu quero tirar uma dúvida com o Paulinho, porque ele fez uma pergunta no início do Donos da Bola, e eu sigo pensando se eu estava certo na resposta. Qual foi o primeiro resultado de CSA e Grêmio na história lá em Alagoas, hein, Paulinho? Só para ter uma ideia, na verdade só houve até agora 2 jogos entre Grêmio e CSA. Um em 75, foi a minha pergunta, e o outro agora em 2019. O Grêmio jogou ainda em Porto Alegre contra o CSA de forma oficial. O CSA ganhou. Tinha gaúcho no CSA, né? Olha só as opções, Boas. Tinha gaúcho no CSA, né? Sim, 0-0, 1-1, 1-0 para o CSA ou 1-0 para o Grêmio. Quem respondeu, assim como o Boas, vitória do CSA por 1-0, acertou. Serginho saiu demais. Letra C. Já dá um abraço pro Serginho e dos caras que acertaram. O Enio Andrade era o técnico do Grêmio, 1-0 para o CSA. Vou mandar um abraço, alguns abraços para alguns dos acertadores, são muitos acertadores aqui, pessoal. O pessoal estava bem hoje. O pessoal foi pesquisar lá. Foi abertura de campeonato? Não, foi durante a competição. O Bruno Santos, lá de Rio Pardo, o Lucas, que mora em Ituporanga, Ângela de Sapucaí do Sul. Ângela de Sapucaí do Sul, o Alexandro, não deu a localidade aqui, quem mais? O Jesus de Viamão. Deve ser o centroavante do Temos CSA. o nosso Jesus também em Viamão, Até viu? o Jesus. São João, o Daniel Teixeira de São João do Sul, Santa Catarina, o Iago Silas, Antony Paranhos, que é de Birubá, Wagner Magnus de Alvorada, quem mais aqui? O Leonardo de São Leopoldo, de Dom Pedrito, Eduardo Pacheco. Então, uma infinidade de acertadores. Forte abraço, pessoal. Obrigado pela participação aí. Um forte abraço para todo mundo. E, Paulete, você ia falar justamente dessa questão do Cudê tá chegando, talvez mudar a mentalidade, que era o que a gente tinha conversado já. Eu acho que o Bagé tocou num ponto importante que ele vai trazer jogadores que já tenham a filosofia dele. Porém, eu creio que o Internacional fará o que o presidente Sanches do Corinthians está declarando. O Corinthians vai contratar, mas jogadores que estejam liberados, que eu não tenha que ficar negociando passes, que eu não tenha... Tá sem saco? O Sanches, já desde a entrevista dele na Arena, ele tá sem grana. Pistola. Ele está sem grana. E o Internacional, a gente ouve algumas coisas aí que tem... algumas coisas que estão atrasadas, ou seja, a questão financeira do Internacional, o fluxo de caixa do Internacional não está redondo. Provavelmente o Cudê venha com alguns jogadores que estejam em contrato terminando lá, que agradam a ele. Eu acho que o modelo passa a ser esse. Sabe que isso que o Paulete falou me chamou a atenção, César. Me chamou a atenção que o Thiago Nunes aceitou ir para o Corinthians e não aceitou ir para o Inter. Aliás, por falar nisso, tem informação até de o final momento do ano, agora. né? O Atlético Paranaense, em suas redes sociais, segundo a Banda Bela de Curitiba, informando aqui, que o Atlético colocou nas suas redes sociais que Thiago Nunes não é mais o técnico do Furacão. Em comum acordo, a direção do Atlético e o técnico optaram no desligamento imediato. Portanto, o Thiago Nunes vai agora para o Corinthians. Ou o projeto do Corinthians é muito bom e a parte financeira é muito boa, o projeto do Inter não era bom para o Thiago Nunes não querer, né? Mas foi antes, né? Foi antes, talvez agora mudasse. Mas o que mudou? Sei. A única coisa que mudou foi o Petralha saiu do hospital, né? Aí ele pôde conversar com o Petralha e tudo mais. A questão envolvendo o Cudê, e aí eu vou discordar um pouco do Paulete, para mim ele só aceitou o projeto do Inter porque tem investimento. O Inter vai fazer, eu acho que... O Cudê tinha que chegar amanhã e ele só aceitou porque ele ganhava 1 milhão de dólares e vai ganhar 2 milhões e meio de dólares. É a questão de proposta. Isso por ano. Pelo que a gente... saiu a informação agora que a comissão técnica toda do Thiago vai custar quase 900 mil. É bem diferente do que, pelo que a gente sabe, foi oferecido para ele. Aí tem, que vai se oferece para o Cudê um valor e se oferece aqui. E os técnicos, eles falam entre eles. Todo mundo sabe hoje com a imprensa quanto que foi oferecido para o Eduardo Cudê. E tem uma outra situação, querendo ou não, ainda funciona muito no Brasil, no meio do futebol, as cores do Flamengo e as do Corinthians, elas são diferentes dos outros. Então, se tu tem optar em Flamengo ou em Corinthians, tu acaba indo para lá. Alguém sabe de um suposto interesse? Lembra que o Mano largou o Grêmio na Série A para pegar o Corinthians na Série B? Pelo atacante do Fluminense, Johnny Gonçalves. O Johnny Gonçalves, eu confesso que não... Não, o que eu sei é que o Johnny Gonçalves, ele está com o contrato, ele não aceitou renovar o contrato com o Fluminense. Eu ouvi isso ontem. Eu ouvi também. É uma pequena ilha dentro desse Fluminense aí. O Johnny era uma ilhazinha, né? Eu sei que o Grêmio tem interesse no Caio Henrique, o lateral esquerdo, né? Que era do Atlético de Madrid. Tá jogando de lateral esquerdo. E agora o Inter ainda tem nessa associação e o Grêmio tem mais essa sequência de jogos. Vocês acham que vai se afirmar Luciano e Tardelli até o final do ano mesmo? Vai ser essa dupla? Não. Ou o Jean-Pierre volta logo, prontamente volta? Com a volta do Jean-Pierre já vaza o Luciano, né? É isso aí. Eu não sei quando é que o Jean-Pierre volta. Fica essa dúvida, eu acho. Não.
Só não me assusta. Se o Jean-Pierre voltar, tudo bem. Né? Agora o André não volta. Né? Eu citei o André, César? Ninguém Não, citou o André, César. Tu botou em dúvida. Um tá machucado. Vocês acham? Não, ninguém acha. Mas eu não citei o André. Mas se ele entrar no segundo tempo... Eu só falei se o Luciano e o Tardelli serão titulares e se o Jean-Pierre voltar é titular. Não, essa dupla a única coisa que eu não citei foi o André aqui. Não, é que eu, tá ouvindo vozes. Se ele entra no segundo tempo, faz gol, ele volta. O César tá ouvindo aquelas vozes que vem assim, André titular. Pois e aí é, mas o César arrepia os cabelos. O Luciano e o Tardelli jogarem significa que o Grêmio abriu mão de um volante mais tradicional. Sim, mas o Grêmio... O mesmo time que tomou, que teve problemas com o Flamengo, então... Tu tá sendo delicado. Tô sendo delicado, porque o mesmo time que tomou uma roda do Flamengo, com 2 volantes, o Grêmio vai arriscar... Foi o mesmo time que deu uma roda no Inter com 2 volantes. Mas o time do Flamengo é muito melhor que o do Inter. Só tem o time do Flamengo no Brasil que o Grêmio vai enfrentar. Não, o Corinthians, o Grêmio já jogou? O Grêmio São jogou Paulo, aqui, o Grêmio já Corinthians. jogou? O Grêmio já jogou com São Paulo também? Vai jogar. Vai jogar ainda. Antepenúltima rodada. Sim, 0x0 lá com o time reserva. Vocês acham? Não, a pergunta que eu faço só tática. Significa então que o Renato abriu mão do Rômulo e do Michel para manter o Luciano? Essa é a pergunta que eu faço. Mas evidente, eu Sim. nunca imaginei o contrário disso. Vocês acham mais, eu acho que não. Daqui a pouquinho, quando precisar, já deu mostras para ele que ele pode contar até com o Darlan. O Rômulo eu não diria que abriu mão, porque ele botou no segundo tempo no Granal quando agora precisou. Fez o gol, então o Rômulo... Só que o Rômulo é um jogador que termina contrato agora também, né? Ele pertence ao Flamengo, aí depende se o Grêmio vai querer renovar com ele ou não. Esse jogador que tu falasse, eu acho que tem um belo futuro no Grêmio. Darlan. Darlan. Acho um belo ele é da jogador. função dos volantes pequenos que jogam bastante, né? Joga que bola. É o caso do Matheus Henrique e do Arthur. A questão é, no futebol de hoje, se tu conseguiria colocar Matheus Henrique e Darlan no mesmo time. Aliás, sobre volantes... Mas um é canhoto, né? Um é canhoto. Sobre volantes... nós falávamos há pouco ainda na rádio, o São José fez 5-1 no Internacional. O que está jogando de bola, o Machado, que é um volante que pertence ao Grêmio, ele apareceu no Grêmio um pouquinho antes do Arthur. Isso. Quando ele surgiu, o Grêmio até cogitou emprestar, lembra o Arthur para o Ceará, que a gente deu essa informação, teve dirigente que negou e depois foi confirmado. E que o Arthur não quis ir. O Arthur quase foi para o Ceará porque o Machado era aposta, joga muito. Mas é primeiro volante? Ele joga nessa função híbrida ali, entre primeiro e segundo. Tá jogando muito no São José do Jacques. É que nem o Internacional. É do Grêmio. É que nem o Internacional na quinta-feira. O Edenilson não joga, o Dourado machucado. Qual é a surpresa que eu espero que o Zé Ricardo faça positiva para o torcedor colorado? É que bote algum menino da base. Eu jogaria com o Zé Aldo. Eu não quero ver esse cavalo cansado, Bruno Silva. Ele vai botar o menino da base do Botafogo, Bruno Silva, que hoje tem 32. No Grenal tinha 3 jogadores da base no banco, né? Não vai botar. Não, mas no banco, né? Não, mas que não vai... Se não botou no banco... Não, mas quinta-feira ele tem defecções. O D'Alessandro, por exemplo, o D'Alessandro vai decidir se vai jogar ou não, porque não é o Zé Ricardo que decide. O D'Alessandro vai jogar, se o D'Alessandro jogar, aí ele vai com o Bruno Silva, Lindoso... Essa questão do D'Alessandro nós discordamos. Não vai jogar com o D'Alessandro. Só para ter uma ideia. Joga fora. Então no Grenal o Patrick decidiu que não ia jogar também? Não. Porque lá em Bahia, lá em Salvador, contra o Bahia, ele não jogou com o D'Alessandro e nem com o Patrick, estavam suspensos. No Grenal ele não jogou com o D'Alessandro, é verdade. Mas não jogou com o Patrick também. Ele repetiu o time lá de Salvador. Por isso que eu te perguntei. Acho que pro lugar do Edenilson entra o Patrick. Porque o Patrick também não jogou o Grenal. Eu aposto um café com vocês. O jogo é fora de casa, o D'Alessandro não começa. Não, aí não. Então tá. Aí rescinde o contrato. Me paga o café na sexta. Aí não precisamos mais dele. Não, acho que lá joga. Mas na tendência, no Edenilson ele treinou, Paulo, ele treinou o Patrick. O que eu não quero tirar aqui é o peso da decisão do Zé Ricardo. Que o Zé Ricardo tem um percentual muito grande de erro na decisão, sim, do time que começou o Grenal. Certo? Nos treinamentos, o Patrick era a sombra do Edenilson. Ele tem o peso de decisão. Eu só não sei se ele decide se o D'Alessandro joga ou não. Não, por isso que eu levantei esse assunto, Paulinho. A minha sugestão e a minha solicitação... O Zé Ricardo é a gente quando vai almoçar na sogra domingo. Tu não arruma confusão porque tu sabe, eu só tenho que aguentar ela até 4 da tarde, depois eu passo uma semana sem ver ela. Eu não quero... O Zé Ricardo chegou para cumprir um protocolo. Eu só não quero que ele escalhe o Wellington Silva de novo, Parede de novo, Bruno Silva e Lindoso. Os dois primeiros vão jogar. Aí o time é pior que o Ceará. É um bom jogador. Hein? Eu gosto do Lindoso, acho um bom jogador. Ele vai Lindoso também. Pelo do que fala o Paulette, nos treinos o reserva do Edenilson é o Patrick. Vai jogar o Patrick ali. Não, o Patrick eu quero de volta. Não, mas o Diego vai jogar no lugar do Edenilson, né? Que vai jogar. Aí vai jogar o Wellington Silva, vai jogar o Parede de novo. Vai jogar o Lindoso para primeira.
Não, até então eu tô achando assim que ele vai simplesmente tirar o Edenilson e botar o Bruno Silva. Eu acho que é o Patrick, não treinar o Patrick. Deslocando o Lindoso pro lugar do... Não, se entrar o Patrick eu já estou mais satisfeito. Aí já está mais tranquilo. O Patrick tem vigor também. Ele teria Lindoso, Patrick, Wellington Silva, aí saber quem é o 10 e o Patrick vai jogar. Na meiuca vai jogar o Neilton, pode? Não. Jogo fora de casa, a Alessandro não começa. Vocês estão de terror hoje, é isso? Não, é atender. Eu só estou sendo coerente com o que o Inter vem fazendo. O time que tomou uma roda no Grenal, vocês querem que vá jogar lá contra o Ceará? Eu não sei por que o D'Alessandro recebe por 30 dias, porque ele não trabalha 30. Ele vai jogar com o D'Alessandro lá, vai começar o jogo, vai jogar Paredes de um lado, o Elton Silva do outro, e vai jogar... A dúvida que eu tenho é se ele... A dúvida que eu tenho é se vai jogar ou o Patrick ou o Bruno Silva, é a única dúvida. Lindoso, Patrick ou Bruno Silva, Parede, D'Alessandro, Wellington Silva. E o Guerreiro lá. Não, começa Neilton. D'Alessandro não começa jogando. Mas você vai repetir o trio que jogou o clássico Grenal. E é debate que a gente vai ainda ter muito sobre isso, né? Se o Inter vai com esse time, as substituições, quais as possibilidades. Agora, não sei, tem mais amanhã ainda para mais um treino, né? Para o Internacional, para definir isso. E agora... Mas se a gente pegar o próprio, a gente está falando do Inter, o Inter joga fora de casa. O Ceará deu um calor no Palmeiras. Não, time Palmeiras que é vice-líder. Perdeu o pênalti, o árbitro mexeu. Olha, o Adilson deu um calor no Palmeiras. Eu estou concordando com o Paulinho. O Zé Ricardo tem que tomar decisões importantes. O lateral do Ceará, o Samuel Xavier, ele joga em grande parte dos times aí do futebol. A negociação dele. Bagé, deu por enquanto que toca de bola. Ponto final aqui na Rádio Bandeirantes. Agora nós temos o Rádio Livre às 6 da tarde. Tem o Serginho Boas com o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes você fica com completamente seu. Não sai daí.